Agora, eu gostaria de lhe dar mais algumas informações sobre algumas das escolhas que vocês podem fazer no nível estratégico em torno dos preços. Então, aqui estão algumas das coisas que eu quero que vocês considerem. Em primeiro lugar, a ideia de definir seus preços de maneira escalonada. E o que queremos dizer com isso? O preço escalonado ou preço diferenciado é uma forma de empacotar o seu produto ou serviço em grupos e em pacotes de preços fixos. Em vez de usar um modelo de preço baseado no uso ou por unidade, você acaba agrupando eles em pacotes. Cada nível oferece uma gama fixa de recursos, o que significa na prática que você está fazendo um preço diferente. Por exemplo, alto, médio e baixo, dependendo do interesse do cliente e da quantidade de produtos solicitados associados a uma oferta de serviços ou produtos específica. E o que isso realmente significa? Vamos a um exemplo do tipo B2B, Business to Business. Um fabricante vende camisetas. O preço é de 25 dinheiros por unidade, para as primeiras 5 unidades. Agora, se os clientes, os revendedores, comprarem mais que 5 itens, eles entrarão no próximo nível, que oferece de 6 a 10 camisetas por 20 cada. Após 10 itens, ao terceiro nível, onde o preço é de 15 por unidade, por exemplo. Outro exemplo de negócios com preço escalonado é o que se convencionou chamar de freemium, que é a mistura das palavras free, que significa grátis em inglês, com a palavra premium, que significa exclusivo em português. E o que estamos realmente fazendo aqui é usar a palavra grátis e premium como um termo híbrido, portanto, um modelo híbrido de preços, sendo uma categoria tão baixa de preços que pode ser grátis, e uma outra categoria paga, que dá acesso a uma gama de produtos, e esses pagamentos poderiam ser únicos, anuais ou na forma de uma mensalidade para acessar esses produtos exclusivos premium. Por exemplo, se você usar um aplicativo para ouvir, armazenar e guardar suas músicas, digamos, como o Spotify, irá, irá perceber que eles têm uma estratégia de preços em camadas, do tipo freemium. Se você não quiser pagar, pode mesmo assim baixar o aplicativo e ouvir algumas das músicas de graça, mas verá propagandas e talvez não possa montar e manter uma playlist. Entretanto, com uma assinatura mensal relativamente acessível, o acesso ao Spotify Premium se abre e você não precisa mais ouvir propagandas, pode baixar músicas e organizar tantas playlists quanto quiser para ouvir online ou offline. Há ainda a opção para a família, com uma assinatura múltipla com acesso a contas e perfis individuais. Percebam que nessa modalidade de estratégia de preço a única limitação é a imaginação humana e a disposição para pagar relativos à oferta e consumos de bens, respectivamente. E essa ideia de preços diferenciados significa que você pode realmente segmentar suas ofertas e combinar os produtos, serviços e o nível de preço certo para segmentos específicos que você está querendo atingir. Em resumo, estamos resgatando elementos da estratégia de marketing reproduzidos nas aulas anteriores, ao mesmo tempo que adicionamos elementos da estratégia de preço. E nesse caso, estamos demonstrando que, às vezes, as organizações e seus negócios e posicionamento para cada público e segmento-alvo não quer necessariamente oferecer um produto padrão por um preço único para todos os seus diferentes clientes. E será que outras empresas, além do Spotify, fazem isso? Vamos pensar em sites diversos, jornais e revistas digitais, plataformas de apoio ao trabalho e até jogos, principalmente para celular e jogos coletivos.
Muitas vezes você tem acesso a algo que é gratuito para começar a conhecer o produto ou o serviço oferecido. E em seguida, para poder ler mais matérias, destravar pacotes ou acessar novas áreas, obter recursos, funcionalidades ou mais espaço de armazenamento, então terá que pagar algo por isso. Contudo, nem sempre as pessoas fazem questão de pagar e estão felizes com isso. Um exemplo é o LinkedIn, que muitos de vocês devem estar familiarizados. Se você perguntar aos seus colegas de trabalho, você descobrirá que a maioria das pessoas prefere a versão gratuita, mas tem vários outros que estão pagando. E é aí que a empresa tem que começar a olhar para estes dois público-alvo como segmentos de clientes que esperam categorias de produtos diferentes e aceitam preços diferentes, o que gera fluxo de receitas distintas, dependendo do segmento ou subsegmento e da categoria. Outra ideia, além dos preços escalonados, é a estratégia de preços dinâmicos. Já demos alguns exemplos nas primeiras aulas de casos de preços dinâmicos. Um deles simplesmente não deu certo. Era o caso da Coca-Cola com as máquinas de venda automática, vending machines, que ajustavam o preço da latinha dependendo da temperatura externa, né, e do dia. Dessa maneira, o preço era variável em função do clima, mais frio, mais barato, mais quente, mais caro. E do dia da semana, final de semana, feriado, etc. Entretanto, apresentei também o caso dos aplicativos de transporte, como Uber e 99, que permitem preços dinâmicos em função do dia da semana, motoristas disponíveis, horário, trânsito e congestionamento. Curiosamente, nesse setor de transporte terrestre, a estratégia de preços dinâmicos é melhor aceita pelo mercado e pelos clientes do que foi no caso da Coca-Cola. E essa é a principal diferença entre as estratégias de preço dinâmico e a estratégia de preço escalonado. Outra diferença é que no preço dinâmico, tanto os produtos quanto o cliente seguem inalterados. São os mesmos, entretanto, uma nova variável é acrescida nessa estratégia e pode ser até a hora do dia. Por exemplo, nos aplicativos de transporte urbano, como Uber 99 no Brasil, Bolt no Reino Unido, o Ola Cabs na Índia ou ainda o app Didi na China, em todos eles o preço pode variar em função de quantas pessoas estão pedindo um carro naquele momento, em função do trânsito, se for hora do rush, ou mesmo em função da disponibilidade de motoristas nas ruas. Outro exemplo, que vai um pouco além da estratégia escalonada e dinâmica, misturando ambas, são os teatros, como por exemplo os famosos teatros da Broadway. Se comprarmos uma grande quantidade de ingressos, teremos algum desconto. Se comprarmos com antecedência, o preço é um. Mas, se comprarmos apenas alguns dias antes do espetáculo, o preço é outro. E há ainda aqueles lugares com visão parcial do palco ou poltronas avulsas, comprados poucas horas antes, às vezes minutos antes do show, cada qual com seu preço. E essa aparente complexidade nos leva à próxima e terceira estratégia de preços, que é algo chamado de discriminação de preços ou preços discriminados, segundo a literatura especializada. Agora, isso não soa muito bem, porque a palavra discriminação é uma palavra carregada de significados. E por mais estranho que possa parecer, a estratégia de preço discriminado é algo relativamente comum em vários business e indústrias. Significa que clientes pagam preços diferentes, discriminados, pelo mesmo produto ou serviço em função, geralmente, da sua disposição de pagar e do seu perfil. Vamos explicar. Normalmente, quando eu apresento essa definição de preço discriminado, alguém sempre pergunta: espera um pouco, quer dizer que isso acontece? Preços diferentes para um mesmo produto ou serviço para clientes diferentes?
Pense na última vez que você voou de avião ou se hospedou em um hotel. O que você percebeu? Chegou a conversar com a pessoa ao lado no avião ou abordou o casal que estava no check-in do hotel junto a você e lhes perguntou quanto pagaram pelo voo e pela noite do hotel? Provavelmente a pessoa ao seu lado pagou mais ou menos que você. Não porque eles conseguiram um assento diferente, mas porque eles mostraram uma disposição a pagar diferente no momento da compra. Pode ser que eles estavam com pressa e nem pesquisaram outros preços ou tarifas. Pode ser que eles planejaram com muita antecedência e puderam cotar em diferentes plataformas, sites e aplicativos, além de monitorar descontos ou ofertas relâmpago, e aproveitaram. Ou pode ser que chegaram no aeroporto e simplesmente compraram o primeiro assento que puderam encontrar disponível naquele voo. Agora, quero falar de algo que já mencionei anteriormente: a diferença entre estratégia de preços e táticas de preços. A ideia é percebermos as diferenças entre fazer algo onde você está no comando, afinal, você está definindo a estratégia para, em seguida, desdobrar em ações táticas em cascata como formas de implementar essa estratégia, versus situações em que às vezes você está quase que automaticamente reagindo à estratégia de outra pessoa, de outra empresa ou de um concorrente, sem um planejamento estratégico de marketing anterior. Pense o seguinte: você quer definir a sua estratégia e depois implementá-la por meio de suas ações, correto? Ou você quer que suas ações reflitam sua reação à estratégia de outra pessoa? Em outras palavras, você prefere um planejamento 100% e execução 100% sob seu controle ou um planejamento estilo Charles Bronson, onde o planejamento é zero e a execução 100%, como nos filmes de Bang Bang e ação antigos? E nesse último caso, então você vai reagindo à medida que a ação se desenrola. O que você prefere? E esse é um ponto-chave, pois mesmo se o seu concorrente agir primeiro, você precisa ter um plano de marketing, portanto, prepare-se. Então, deixe-me levar esse raciocínio adiante. Esteja você liderando ou reagindo sobre preços no mercado. A próxima coisa relacionada a isso é: quais são os seus objetivos se você vai mudar de preços? Acompanhe esse exemplo. Se você simplesmente reagir a um movimento de mercado sem avaliar os impactos antes, talvez você ofereça um desconto no preço do seu produto. E aí, o que acontece ao longo de um espaço de tempo? Suas vendas provavelmente aumentam. Aí você fica feliz e comemora. Os seus níveis de vendas aumentaram e agora você pode ficar à vontade para retornar com o preço anterior, mas sem o desconto. Aí, sem avisar, o mercado lhe surpreende novamente e suas vendas começam a cair. Talvez tudo que você conseguiu com desconto em termos de volume de vendas simplesmente foi embora. Então, o que aconteceu aqui? Como podemos entender isso? Nós diminuímos o preço. Por quê? Porque talvez pensássemos que mais pessoas iriam comprar. O que aconteceu foi que os nossos clientes leais, nosso segmento-alvo existente, que já comprava de nós e estavam acostumados a um preço, quando se depararam com um desconto, se apressaram em comprar mais itens, fazendo estoque em suas casas e demorando mais para voltar a comprar de nós. Será que você já se pegou fazendo isso? Entrar no mercado, perceber que um produto, seu chocolate favorito, seu biscoito predileto, estão com um belíssimo desconto? Aí você decide aproveitar e compra 5 barras de chocolate ou 6 caixas de biscoito. Afinal,
eles são seus biscoitos favoritos. E uau, eles estão com um preço mais baixo. E assim, você pagou menos por cada um deles. Nesse cenário, a empresa ganhou menos dinheiro por unidade, mas atingiu os mesmos e leais clientes. Ou o cenário alternativo é que as pessoas que não eram seus clientes experimentaram seus biscoitos, mas eles só o experimentaram porque estava mais barato. E depois que eles o consumiram, o que quer que eles pensassem dos seus produtos, não dava para eles pagarem o preço cheio, o preço normal, e pararam de comprar. Então, essa é uma situação. Normalmente, não é uma boa situação. E se você fizer isso repetidamente, o que está fazendo é baratear a sua marca. Você está diluindo a sua margem, você está ensinando e educando os seus clientes em potencial, mesmo aqueles que gostam de você, a esperar até que você faça um desconto antes de comprarem seus biscoitos novamente. Então, vamos olhar para um outro cenário. Talvez um desconto possa atrair mais clientes para experimentarem nossos biscoitos. Mas o efeito negativo é que nossos clientes leais vão acabar comprando mais biscoitos, como vimos antes, e estocando o produto, retardando o próximo ciclo de compra. Percebam que nenhum desses cenários interessa para a empresa no longo prazo. Entretanto, o que realmente queremos fazer é um terceiro cenário. Que o desconto gere algum incremento de volume de vendas e após os preços retornarem aos valores anteriores, percebemos um novo volume de vendas, num novo e mais alto patamar. E isso é incremento de vendas, incremento de faturamento, incremento de margens e incremento de market share. E isso é bom. Então, o que está acontecendo ao longo do tempo é que nosso volume se estabeleceu num nível mais alto. E por que um nível superior? Porque algumas das pessoas que foram persuadidas pelo preço mais baixo a nos experimentarem gostaram tanto que recompraram novamente pelo preço cheio, pelo preço normal. Portanto, uma das coisas essenciais a se compreender acerca de uma estratégia de preço é que ela precisa ser planejada e alinhada previamente aos seus propósitos, à identidade da marca, dimensões do produto, segmentos-alvo de cliente. E não é bom sucumbir na correria e descontar o seu preço simplesmente porque o seu concorrente assim o fez. Portanto, quando falamos de estratégia de preço, percebemos que podem haver pegadinhas e que essa estratégia exige cuidados e pode parecer complicada, mas espero que tenham compreendido essa série de videoaulas que preparei sobre estratégia de preços, assim como a maioria das coisas que estamos discutindo sobre marketing e negócios. Veja, podemos decompor o marketing nas suas partes constituintes e podemos desmistificá-lo para sermos capazes de elaborar estratégias de preço que funcionem para o nosso negócio, evitando as armadilhas daquelas que não funcionam. Afinal, são todos esses elementos, situações, nuances e particularidades que tornam a estratégia de preços em marketing tão incrível e com tantas possibilidades. Obrigado.